é outro estado. É. Mas no final a gente também ora por ele, né? Intercede por ele. Bom, amados, página 40. Vamos lá que a gente já está bem avançado no horário. Eu vou esticar só um pouquinho para a gente não passar muito do horário do recreio, né? É uma merenda aí, sustância. E aí a gente depois retorna para mais um conteúdo. Então vamos lá, página 40, objetivos do ensino de Jesus. Não sei se vocês lembram, na semana passada a gente ainda deu um destaque na importância do ensino, né? Que é a finalidade da igreja e de todo cristão ensinar, e a gente na verdade ensina pelo fato de ter a responsabilidade de passar. A gente estava falando inclusive aqui sobre geração, e essa responsabilidade é nossa, né? De pais, de cristãos um pouco talvez mais antigos do que os outros que estão chegando. Então é nossa responsabilidade passar os valores, passar os ensinos bíblicos, né? Ser referência, irmãos, referência, que é algo que está precisando demais, não só os descrentes, mas também os crentes, né? Gente que seja referência, exemplo, porque nós precisamos disso. Há uma necessidade muito grande de você ter um referencial para que você não se perca na caminhada, né? Nós precisamos disso, de gente que seja estímulo. Na verdade, o que é uma pessoa que é exemplo? Ela é estímulo, ela nos estimula, nos encoraja, né? Ela nos dá a motivação para fazer o que ela está fazendo, porque como ela está fazendo mostra que o que ela está fazendo é correto, né? Embora seja mais sofrido, mas é o caminho que se deve seguir. Então é por isso que nós devemos sempre procurar ser referencial para as outras pessoas, tá certo? Como que a gente diz que o ensino ele é bom? Como se fala, ó, segue isso aqui, é bom. Como que a gente faz isso? Sim, mas como que a gente faz isso para os outros? Como que a gente fala, como que o outro vai entender que aquilo de fato é bom, que a gente está falando que é bom? E que alguém falou, por exemplo, atitude, exemplos. Nossa, atitudes, nossos exemplos. Tua filha, tu tem duas filhas, né, Analice? Rapaz, mas tá um negócio aqui. Rapaz, é o calor, né? O calor. Aqui no mistério. Tu tem duas filhas, né, Analice? Sim. Tem duas, né? Adolescentes, não é isso? Aí você fala. Uma tem 18 e outra 24. Então já está passando da adolescência, né? Rapaz. Então chegou uma velhice já. Então, mas o que acontece? Aí a menina de 18, você fala assim, filha, você tem que se comportar assim. Como que ela vai dar, por que ela vai dar crédito à tua fala? Por que de fato ela vai falar assim, não, é verdade, assim é melhor fazer? O que vai validar essa fala? Porque eu fiz, deu certo, ensinando. Ela vivendo assim, fazendo assim, né? Porque não adianta, irmãos, a gente querer provar alguma coisa, falar na teoria e até... Porque assim, eu ouvia demais na minha adolescência, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Isso é um ditado assim, totalmente antibíblico, errado. Então, de fato, eu me lembro que, eu acho que a minha mãe, ela fumava, mas ela não queria que eu fumasse cigarro. Mas como? Né? Porque o estímulo fala muito mais alto em nossas vidas do que a fala, o discurso, né? O exemplo mesmo. Então é uma certa hipocrisia e fica sem força, fica sem validade a fala de uma pessoa se o que ela fala não é o que ela faz. Sim, exatamente. Então por exemplo, eu digo assim, olha, servir a Deus é a melhor coisa do mundo, é uma alegria, né? E aí de repente eu faço as coisas pesado, por obrigação. A oração para mim é um sacrifício, e para uns é sacrifício, né? Não acha prazer nas coisas de Deus, só faz porque tem medo na mão pesada de Deus, só faz porque tem medo do inferno. É aquilo que a gente já falou, né? Por que você serve a Deus? Eu tenho medo do inferno. Como assim? Você serve a Deus porque tem medo do inferno? Você não serve a Deus porque ama a Deus, porque reconhece que Deus é Deus e é digno de ser adorado, servido? Não é porque você... Por que eu obedeço a Bíblia? Eu obedeço a Bíblia porque se eu não obedecer a Bíblia, já sabe, né? A Bíblia diz que tudo vai se reverter contra mim e eu vou me lascar todo. O termo se lascar é um termo refinado na teologia que a gente usa, tá? Né? Então, não é polido, um negócio assim bem erudito.
Então assim, por que eu obedeço? Eu obedeço porque se eu não obedecer tem sequelas para a minha vida. Opa, não é isso. Não é esse o entendimento. Eu vivo assim porque eu entendo, isso me dá prazer. Por que me dá prazer? Me dá prazer porque dá prazer a Deus. Então eu amo o que Deus ama e aborreço o que Deus aborrece. Eu só não aborreço o que Deus aborrece, não é porque tem prejuízos para mim, tem mesmo. Mas não é só por isso. Então a gente ensina pela vida, irmãos, tá certo? Como eu posso estimular vocês a estudar a Bíblia, né? a desejar o estudo bíblico, se eu não passo isso pelas ministrações? Como que eu posso falar para vocês, irmãos, o estudo bíblico, quanto mais a gente estuda, mais dá desejo de servir a Deus, de buscar Deus. Como que eu vou passar isso para vocês, na teoria, se isso na minha vida, vocês não veem isso na minha vida? Se não é uma alegria, se eu faço só para fazer e tal. Então a gente precisa ter essa consciência, irmãos, tá? É a nossa vida de exemplo. E a gente sabe que a maior pregação que existe não é de fato por palavras, é pela vida, né? E tem gente que está cansada de ouvir mensagem do Evangelho, hein? Pregação. Tem gente que não suporta, né? Pô, não fala de Jesus para mim, não fala esse negócio de Evangelho, de religião para mim, não, que eu não. Eles não querem mesmo, mas eles não podem deixar de ver a nossa vida, a não ser que ele feche os olhos, né? A não ser que ele fale, não quero contato com você. Mas enquanto estiver nos enxergando, vendo a nossa conduta, aí é a pregação poderosa, sem abrir a boca, irmãos. E aí o Espírito Santo usa isso muito mais poderosamente do que as nossas falas, né? Então a gente precisa atentar para isso aí, tá bom? E aí esse ensino, então, tem alguns objetivos, né? Os objetivos, está aqui na página 40, Jesus, o mestre singular, tinha como principal objetivo, então olha, o principal objetivo, o desenvolvimento integral da pessoa. Eu acho interessante isso aqui, tanto é que no livro está aí circulada a palavra integral, não está não? Não está? Rapaz, olha aqui, ó, está assim, ó, está circulado, ó. Mas, no meu tá. Ué, por que de vocês não tá? Integral. Então, integral, que é o desenvolvimento integral. O que quer dizer isso? O desenvolvimento da pessoa toda, não é? Porque a gente tem a ideia, muitas vezes, nas igrejas evangélicas, que a pessoa, ela tem que salvar a alma, né? Se você é salvo, e a pregação, muitas vezes, é só nesse âmbito para a eternidade. Não é isso? Oi? É isso, né, mano? Salvar a alma e para a eternidade e por aqui. Isso. Enquanto a gente está aqui, não, depois que aceitou, tá bom, né? Até que tá bom. A questão é essa, depois que aceitou. Como que a gente, porque irmãos, quem aceita o Evangelho, não aceita o Evangelho para a vida futura. Aceita o Evangelho aqui, agora, para desfrutar disso aqui agora. De uma forma limitada, porque o ambiente não permite. A vontade de Deus se manifesta de uma maneira plena. É por isso que nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então essa vontade de Deus não é ainda, e nem pode ser na terra, manifestada na plenitude, por conta do ambiente de pecado, por conta da nossa condição, né, que embora a gente seja regenerado, salvo, habitação do Espírito Santo, mas ainda a gente está nessa luta diária, contínua, do velho homem, a velha natureza e a nova. Então é um negócio assim, enorme, uma luta enorme, né? Uma luta absurda que a gente enfrenta para fazer a vontade de Deus. Eu não sei vocês, mas eu sou. É que tem gente que é tão espiritual, que eles andam assim numa fluidez na presença de Deus que eu me espanto. Mas deve ser semi-anjo. Isso não é um ser humaninho normal, não pode ser, não é, irmão? É uma luta doida, é um negócio assim terrível. O Espírito Santo nos dá recurso. Nós nunca desistimos de fazer a vontade de Deus, mas tem hora que a gente não sabe de onde vem alguns pensamentos. É verdade, não é? No meio do culto, hein? É no meio do culto, é no meio da pregação, vocês sabem disso. Da onde veio essa? Veio lá dos quintos, não é possível. Onde que entrou isso na minha cabeça? É assim, não é, irmão? Não é verdade? Não é? Às vezes tem um desejo de falar mal de alguém, às vezes tem um desejo de tomar satisfação em tudo que fizeram contra nós. Às vezes a gente dá uma agonia, assim, uma revolta. Não é verdade? Meu Deus, da onde que vem essas coisas? E não vem de fora. O problema está aí. Se viesse de fora, estava tudo certo.
a gente ia para um monte bem alto, bem longe, e a gente fazia igual os monges antigos, né? E a ideia dos monges era justamente isso, né? A gente vai se afastar ao máximo dessa sociedade pecadora e a gente vai se santificar. Mas aí eles foram descobrindo, o mal estava neles, não estava lá fora, irmão, estava dentro deles. Jesus disse isso, que o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem. As maledicências, prostituição, violência, tudo isso sai do coração, sai de dentro, né? Nós somos maus por essência, na essência, e o Espírito Santo, embora venha refreie tudo isso, e o Espírito Santo o que faz? Nos dá uma rédeazinha, e a gente é esse cavalo chucro, né? Silvestre, esse cavalo que foi amansado. É por isso que Jesus diz: bem-aventurados são os mansos. Quem é o manso aqui na boca de Jesus? É justamente esse que agora foi controlado pelo Espírito Santo, que recebeu uma rédea da sua vida. Olha só que coisa, mas ainda nós estamos nesse cavalo, tá certo? Montado nesse trem aí, né? De vez em quando a gente perde as rédeas, de vez em quando esse cavalo dá umas inchadas assim, não quer dar uns coices, e a gente lá nele, uns caem desse cavalo, aí perde a rédea. Não é, irmão? Nessa metáfora, o que eu quero dizer, e o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, é essa luta contínua que nós temos. Então a gente precisa estar desfrutando do Evangelho aqui e agora, porque a vida eterna e a salvação começa aqui agora. Então o ensino de Jesus era justamente como que você lida com seus pais, como que você lida com o governo, como que você lida com a prostituição, como que você lida com você mesmo. Então o Evangelho deve preparar a gente para aqui, irmãos, porque é aqui que a gente manifesta o reino de Deus, é aqui que a gente começa essa caminhada que vai, na verdade, não é nem acabar no céu, porque a gente não vai para o céu, vocês sabem disso, eu já disse uma vez, lembra? Qual é o destino da igreja? Vocês não lembram? Eu falei isso, eu não falei não? Será que eu não falei aqui? Acho que Não, né? Porque eu disse um dia que a igreja não vai para o céu, a igreja vai para o inferno. Eu não disse, se eu dissesse, eu acho que vocês iam se lembrar, né? Porque uma fala dessa, a igreja, ela é chamada para ir para o inferno. A igreja, ela não vai para o céu. O céu, depois de morrer? calma, Alice, deixa, eu estou provocando aqui. Não, nem depois de morrer ninguém vai para o céu, eu volto. Porque o céu não é o lugar para onde eu vou, é o lugar de onde eu sou e de onde eu vim. Nesse sentido que Jesus vai trabalhando. Não é ou não é, irmãos? Nós não viemos de Deus? A nossa natureza não foi gerada pela natureza de Deus? Mas Deus voltará. Sim, é o que diz a Bíblia, né? Em Eclesiastes. Para onde vai o corpo? O pó. E o espírito? Para Deus, que o deu. Então nós fomos chamados para ir para o inferno. Porque Jesus disse: o que vocês têm que fazer? O que a igreja tem que fazer? Tem que ir lá para o inferno, não é? Porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceram contra ela? Porque a igreja está entrando no inferno, está arrombando a porta. Não é o inferno que está atacando a igreja, é a igreja que é militante, tá certo? E vai arrombando as portas do inferno, entrando no inferno e resgatando as vidas. Resgata as vidas, tira do inferno, vai de novo. Então, irmão, é uma entrada e saída nessa porta do inferno que os demônios ficam doidos. Que é tanto crente cheio do Espírito Santo entrando nos valados, nos prostíbulos, nos lugares perigosos, difíceis, onde o inferno está instalado, onde os demônios fazem o que faz com a vida das pessoas, e a igreja vai para lá. As pessoas não vêm para a igreja é peregrina, é ambulante. A igreja é o corpo de Cristo que está andando na terra. Mas a igreja está fugindo dos problemas, fugindo das situações difíceis, que a igreja agora quer descanso, né? A minha pergunta então é justamente aqui: esse ensino está sendo passado, né? Isso tem sido falado para a igreja, que somos todos nós que aceitamos a Cristo. Estou falando da igreja, o que é a igreja que eu me refiro? Aliás, irmão, só existe uma igreja que a Bíblia se refere. É a gente que criou na nossa mente, no nosso imaginário, que há muitas igrejas.
Ou que tem igreja que de repente não é igreja, não existe isso. Na ótica de Deus há uma igreja. A igreja que Deus olha, que Deus vê, que Deus reconhece é uma. Aliás, a declaração de um dos concílios lá, que eu não me lembro agora, mas é a confissão de fé, né? É o que a igreja protestante professa na história. E ela diz o quê? Que a igreja é una, santa, católica e apostólica. É uma. Ela é santa. Ela é católica porque ela é universal e ela é apostólica porque é fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Então isso aqui é a confissão. Então é uma só. Só existe uma igreja. Que é a igreja lavada, remida pelo sangue de Cristo, que é a igreja que o nome dela está escrito no livro da vida, que é uma igreja que é imaculada, é santa. A igreja de Cristo é a noiva, sem ruga, sem mácula, não tem. A igreja de Cristo não se contamina, irmão. É purificada pelo sangue do Cordeiro. A igreja de Cristo é militante, ela não perde uma batalha sequer na história, porque ela é de fato conduzida pelo Espírito Santo. A igreja ela vem marchando desde o Calvário, aliás, bem antes disso, né? Mas a partir de Cristo ali, a gente percebe que a igreja ela é manifestada na história. Que a igreja é constituída dos antigos, dos santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas na história ela é manifestada em Atos capítulo 2, né? Pela evidência lá da ação do Espírito Santo. Então a igreja ela vem marchando. Fala, nossa, a igreja de Cristo está ruim, não está ruim não. O que está ruim são as instituições religiosas. O que está ruim são um monte de gente que diz que serve a Jesus. Essas pessoas estão ruim. Aí vai de mal a pior, inclusive, que cada ano mais que passa é mais descrédito. Eu não sei ontem, mas eu vi uma reportagem que eu nem lembro onde foi. Não sei se foi na Globo News. Eu só sei que um pastor do Rio de Janeiro, ou um pseudo pastor, né? Não pode chamar um cidadão daquele de pastor, está envolvido com lavagem de dinheiro. Aqui no Rio de Janeiro, você viu a reportagem? Viu, né? Foi na Globo News, alguma coisa assim, não foi? E o cara dizendo, não, Deus está comigo. Deus sabe que eu não estou fazendo essas coisas. Eu não sei também, né? Diz a Constituição que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O Eduardo Cunha, ele professa assim, pastor. Né? E outros mais, né? Crê em Deus, que não fez nada daquilo. E deu uma... Jura de pé junto, né? Então, irmão, então assim, a instituição religiosa está mal, está ruim. Nós estamos em descrédito, né? Eu digo assim, nós que não tem jeito, fala, ser evangélico, até a gente, irmão, provar que focinho de porco não é tomada, que nem todo mundo que diz ser evangélico é da mesma laia, né? E aí nós mostramos como? Pelo discurso, as pessoas não querem ouvir mais. Essa é a questão. Aí eu retomo a minha fala no começo. Aí o que vai desfazer isso? O que vai desfalar isso? O que vai provar que isso não é evangelho? E a luta nossa hoje no Brasil, irmãos, é justamente essa. A gente precisa primeiro provar que o evangelho não é isso que está por aí. Isso dá um trabalho enorme. Isso é uma barreira enorme. A maior dificuldade que nós temos na evangelização é justamente o mau testemunho. Você viu agora no Chile que o Papa está lá, né? Aí passou na reportagem que o outro Papa que fez a visita na década de 90, não, 2000, alguma coisa, lá no Chile tinha acho que 80% de católicos. Agora o Papa voltou lá e eles estão queimando igrejas, estão tacando fogo, estão rejeitando a visita dele e agora só tem tipo 40-45% no máximo de católicos. Aí eu falei assim, bom, acho que as pessoas estão se convertendo, né? Quando ele foi falar que a grande maioria são de ateus. Isso. Misericórdia, gente. Agora o povo nem quer ser católico, nem quer ser mais nada. Exato. Tá um negócio Se complicado. declaram ateus. E quanto mais o país ele é democrático, ele é livre, pior fica. Quer ver onde vai, irmãos, agora ser purificada a igreja? Sabe onde? Onde o cidadão, Bolívia, né? Bolívia, Venezuela. Bolívia, né? O Evo Morales? Não, Maduro. Eita, Deus, eu estou confundido. Você falou de Chile, eu lembrei de Venezuela, Bolívia, um monte de coisa. Agora foi... Fala muito da Bolívia. É o Evo Morales, da né? Bolívia. Isso. Maduro é do Chile. Venezuela. Da Venezuela, isso. Eu tô ruim, irmão, e eu preciso melhorar nisso. Nicolás Maduro. Isso. Então agora vai ser purificada, porque, irmãos, lá vai ser de fato crente quem de fato teve um encontro pessoal com Cristo. Porque numa perseguição religiosa não fica quem não é, não. Face à morte, face à ameaça da morte, da prisão, da tortura e da privação de todos os direitos, quem não é não fica.
Não tem jeito. Agora a gente vive nesse paizão, onde está aí, ó, porta aberta, numa avenida, e qualquer um vai e abre, põe uma placa igreja evangélica. Aqui, meu irmão, tem tanta gente aí pastoreando que nem salvo é. Tem tanto pastor que nem crente é, que não teve encontro com Cristo. Olha que absurdo, não é? Tem professores que expõem a Bíblia, tem professores de teologia que não são regenerados. Olha o absurdo que nós chegamos, não é? Então assim, a gente precisa ter um ensino bíblico na igreja que prepare essas pessoas para cá, para que elas sejam sal e luz aqui, para que elas sejam representantes de Cristo aqui. Então a gente precisa abordar no que a Bíblia, no caso, ela se preocupa com isso. E é o que Jesus fazia. Quando Jesus, capítulo 5 de Marcos, me vem na memória agora, capítulo 5 de Marcos, um cidadão, esse cidadão ele era oprimido por muitos demônios, vivia em cemitério, nu, se cortando. Qual a situação do cidadão? E aí Jesus vem, liberta esse homem. Ele quer fazer o que agora? Senhor, só oração, jejum, Bíblia, igreja, eu quero seguir o Senhor. Deus disse, não, vai para os teus, vai lá, volta lá e diz quão grandes coisas o Senhor tem feito por ti. Percebe? Vai para a tua família, volta para a tua família, se restabelece na tua família, dá testemunho lá. Se você é filho, se você tem uma mãe, então se porte como filho cristão. Se você tinha lá uma esposa e filhos, agora se torne um melhor esposo e um melhor pai. Se você tinha irmãos, então vá lá e mostre o que é ser irmão de verdade. Se você tinha lá relações no comércio, então mostre agora como é ser um cristão aí nesse meio. Então Jesus disse, não, vem, pode me seguir, bora, consagra a sua vida, vem comigo, se afasta mesmo dessa gentalha. Jesus disse, não, volta lá, volta na tua casa. E não foram poucos que Jesus deu essa ordem. Se me seguir, não. Vocês querem me seguir? Vocês voltem para a vida de vocês, continuem vivendo a vida de vocês. Enquanto vocês forem na vida comum de vocês, façam discípulos, né? Que a gente interpreta errado Marcos capítulo 16, né? Ide por todo mundo fazer discípulos. O original, a ideia é que Jesus disse assim, enquanto vocês forem, façam discípulos. Ou seja, a vida de vocês continua. Vocês não precisam... Chegaram para João Batista, né? João Batista batizando lá meio mundo. E aí chegou alguns lá e disse assim, um soldado chegou, PMzão, um Mike, Papa Mike. Chegou lá, disse assim, o que eu preciso fazer? João Batista disse, Senhor, deixa essa safada sua aí, para com esse negócio, pega a Bíblia e vira um pregador, um missionário. Disse não, disse, ó, você se contenta com o salário que vocês têm, se contente com o vosso soldo, não trate ninguém mal, na revista lá, vê se não dá uns tapas desnecessários, né? É o que o João Batista está falando, estou contextualizando só na situação aqui. Então volta, é soldado romano, continua sendo soldado, mas agora um regenerado. Senhor, o que eu faço? Para João Batista, vai lá e volta a sua vida e continua sendo generoso, correto, honesto, volta para a vida de vocês. Ele não quer todo mundo aqui dentro de uma igreja, enchendo a igreja não, fazendo templo de Salomão, fazendo ajuntamento de 5, 6 mil pessoas. Não, a gente não quer isso. Então simples, né? Só muda suas atitudes. Isso, volta, não deixa de ser professor, não deixa de ser comerciante, volta para lá, volta, vai viver a vida cristã lá, porque o que nós estamos precisando, irmão, não são de mais pregadores, a gente já tem uns montes, não precisa de mais pastores, não precisa de mais missionários, a gente precisa de cristãos que representem Cristo na sua vida diária, nas relações, nas famílias. Já pensou se cada cristão que aceitasse Cristo voltasse para o seu convívio familiar e conquistasse os seus parentes, seus vizinhos? Já pensou que cada profissional que aceitasse Cristo voltasse lá para a sua profissão e lá fosse de fato uma pessoa totalmente assim, diferente das demais? Irmãos, a gente teria uma revolução nesse país, porque nós somos, pelo menos, segundo o IBGE, 45 milhões de evangélicos no Brasil. O fato é que alguns são evangélicos praticantes e outros não praticantes. A gente só tinha isso no catolicismo, né? Isso hoje não. Terça-feira eu ouvi uma pregação dessa. Mais ou menos assim, ó? Falava o que o Falava irmão? isso assim, se você, na sua empresa, Isso. seu bairro, sua rua. E a Bíblia ensina isso, irmão. Não é que a gente inventa, não. O que Paulo disse no capítulo de número 5 de Efésios?
Eu espero, essa pausa é para abrir a Bíblia. Para não ficar somente nas minhas palavras, como diz o... para não ficar somente nas minhas palavras, só para não ficar nas minhas palavras, capítulo 5. Eu não vou ler, tá? É só para vocês terem uma referência, e como dever de casa, vocês leem depois todo o capítulo 5 e 6, porque o texto, ele não para, e a gente já tratou desse texto, quem estava antes, já tratou, porque muitas vezes as pessoas que vão celebrar casamento, eles pegam aqui esse capítulo 5, e pega a partir do verso 22, mas o texto não vai daí, né? Porque aqui está falando de uma relação de submissão. Você falou que é uma fala só, né? Uma fala só, é porque o capítulo, o número e os títulos quebra a fala. A fala não é Efésios não, foi outro livro que eu dei para vocês, Paulo Romanos, para ler direto, né, sem capítulo, sem versículo, porque não faz parte. Você leu? Vocês leram? Nossa, eu li esses dias nas férias lá na rede, que coisa boa. Eu li ele todinho assim, numa tacada só, em 2 balançadas de rede, uma para um lado, já li. Foi coisa rápida. Tem, né? Porque assim, a Bíblia, o capítulo, versículo e títulos não faz parte da inspiração. Então, muitas vezes, por ter esses capítulos, essas divisões, a gente perde a fala original do autor, que é o caso aqui, né? Então, não é o verso 22 que começa a falar da submissão. Aí dá a ideia que a mulher tem que ser submissa. Mas essa submissão, ela se estende ao longo do capítulo, falando do esposo que tem que ser submissa à esposa, né? O capítulo 6, que é a mesma fala, Paulo está falando a mesma coisa, é o mesmo momento, ele acho que não deixou nem a tinta acabar da pena, estava escrevendo a mesma coisa. Então ele começa a falar: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isso é justo. Então olha só, um filho, um adolescente, aceitando Jesus, voltando para sua casa, aí o pai diz assim: arruma o quarto, menino. O menino vai e arruma o quarto. É sonho de consumo, né? Né? Já pensou, menino não falta na escola, não cabula a aula, vê se comporta lá. A pessoa, as melhores notas, o menino comportado, menino pensando em fazer alguma coisa da vida depois da escola, menino obediente aos pais. Já pensou que testemunho? Os pais vão falar: o que aconteceu com esse menino? Esse menino o quê? Quem o quê? Não, onde é assim? Sim. Já fez? Eu nem mandei, já fez. Isso. O que você quer? Olha só, não seria um espanto, irmãos? Não seria um espanto? Porque isso não é comum. Mas já pensou um adolescente convertido ao Senhor Jesus, não sendo rebelde da forma que são a maioria, que faz parte até do... Não, isso não é comum nem no nosso dia a dia. Cristãos, está falando, né? Sim, é verdade, justamente. porque é tipo assim, quando você vê uma pessoa muito boa, eu falei, já quer alguma coisa, só uma beleza, né? É verdade. Desconfia, né? Rapaz, é muita bondade para uma pessoa só, né? Não, mas não é verdade? Quando eles vão lá demais, o santo, né? Mas olha o que a Bíblia diz. Paulo está dizendo: vocês filhos, vocês sejam obedientes aos vossos pais, porque Jesus: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, olha o pai que aceitou Jesus, o pai e a mãe, voltando para lidar com esse adolescente rebelde. Já pensou que testemunho desse pai para com o seu filho? Meu pai agora ele não é injusto, colocando regras demasiadas. Tem os dois lados da moeda, né? Tá vendo só? Então, cuidado aí, que aí você fala: Jesus está falando. Então, ele vai falar com todos nós nesse processo. Então, falou dos nossos filhos, a gente já se alegrou, né? Se esse menino se convertesse, ia ser a glória, né? Aí Jesus fala assim: então, mas às vezes a gente está orando, que tem umas mães que vai orando, né? Senhor, converte meu filho. E Deus vai dizer assim: eu preciso, Dona Maria, converter a senhora primeiro, porque esse menino não vai se converter nunca. Da forma que a senhora trata ele, uma carrasca, não tem paciência, não compreende, não é amiga. Então, a gente precisa ter cuidado. Foi o que aconteceu com o pastor Jorge Linhares, né? Não sei. Já conhece? Já ouviu Sim. falar do pastor Jorge Linhares? Ele prega muito sobre bênçãos e maldição. Tá. Aí um dia o Espírito Santo falou assim para ele: você prega muito bem sobre bênçãos e maldição, só que você vive debaixo de maldição. Por conta da ele vida. Falou, por quê? Ele falou com Deus, ele falou: 12 anos você congrega nessa igreja, você se preocupa com o papel, com o louvor, e faz 12 anos que você não senta do lado da sua esposa. Isso é um pecado grande. Aí o Espírito Santo começou a dar ordem e ele começou a obedecer.
Exato. Entendeu? A pegar a família sozinho e passear. Aí um dia a família se reuniu e perguntou se ele ia morrer. Mas não é que está isso, porque desconfiou, né? Porque deve estar. É muita, né? Entendeu? Não A era conversão assim. dele foi tão tremenda. Mas, Deus Ângela, nele. isso não está escrito aqui no texto? Tá, é o que eu estou falando para Olha você. só, então, isso a Bíblia ensina. A Bíblia. E ele sendo pregador Então. dessa palavra, entendeu? Exato. Pregava muito, mas nunca vivia. Aí o Espírito Santo falou, peraí, começa a ver o que você prega. Isso. Aí ele, sabe, o Espírito Santo foi falando e ele foi colocando em prática. Aí a família achou que ele ia morrer. Vai morrer, tá muito O bom. senhor vai recolher, está muito santo. É muito bom. Entendeu? E nisso ele conta, ele ganhou a família, Sim, claro. ganhou jovens. Irmãos, é inevitável. Não tem Gente, como. Ninguém aguenta uma pessoa assim tão parecida com Jesus andando. Ninguém aguenta. Qual é o marido, que o texto diz aqui, né? Para que a mulher se submeta ao marido como Cristo à igreja. Agora, se uma mulher tem um marido parecido com Jesus, que mulher é essa? Ele Que viu a não transformação da esposa, Né? entendeu? E se, olha só, irmãos, é o que a Bíblia diz. Então, Mas se o marido não for parecido com Jesus, nós estamos isentos? não, aí não tem desculpa de jeito nenhum, Analice. Eu só estou dizendo que será irresistível para uma mulher que tem um marido tão parecido com Jesus, que se sacrifica por ela, que dá a vida por ela, não é? Olha só, que a sustenta, que é o que o texto diz, que cuida, que respeita, que ama, independente se recebe em troca, que é essa a questão da figura de Jesus e a igreja, o noivo e a noiva, será irresistível isso. É isso que eu digo, o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é muito maior do que qualquer resistência maligna. O bem sempre vai vencer o mal, irmãos. É por isso que Jesus disse: não pague o mal com o mal se vence com o bem. Não tem jeito. Deu-lhe um soco no teu queixo, você vai cair, é fato. Que o texto original é isso, mano. Não é tapinha, não, é murro no queixo. Tá certo? O texto original, que Jesus diz assim: bateu numa face, o texto aqui diz assim: deu um murro no teu queixo. Deu um murro no queixo, que o murro no queixo é inevitável, cai, não é? Levanta, vira o outro, esteja disposto a tomar no outro. Jesus ensinou isso. Isso aqui é desafio, isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui é só para quem teve um encontro com Cristo de fato, para quem vive o Evangelho. É desafio, irmão. Agora imagina o testemunho, né? Agora vamos continuar aqui. Então, Olha, mas é igual que você falou semana passada, né? Do homem você casar com, descobrir que casou com um cavalo. Aí o homem não é nada daquilo, diz ser crente, Isso. tá na igreja, é um cavalo, e aí ele fica não amansado, né? Não é amansado. Fica impondo a mulher, mas está escrito que você tem que sujeitar ao marido. Vai ser muito ruim, vai ser muito pesado, vai ser muito sacrifício, né? A pessoa quase que se anula. É complicado demais. Mas isso também não isenta a pessoa de dar o testemunho, porque o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, vós mulheres, ganhem o marido de vocês sem palavra. E o marido ruim que Pedro está dizendo, é um marido que não obedece a palavra, é o que ele diz, né? Se vocês têm um marido que não obedece a palavra, ganhem sem fala. Só obedecer. É duro pra sem falar. O que a Sim. gente mais gosta é Desabafar. É a mesma história que a irmã estava orando, né? Senhor, converte meu marido, salva meu marido. Eu tenho falado tanto dele, tanto do Senhor para ele. O Espírito Santo veio naquela brisa suave e disse assim: minha serva, para de falar de mim para ele. Começa a falar dele para mim. Não fala mais de mim para ele. Sem fala, né? A gente quer, diz na nossa terra, a pulso, convencer a pessoa, na marra, né? Não é assim, irmão. Pelo testemunho, é irresistível. Olha só, a educação constrange, o amor constrange, é o que a Bíblia diz. Nós somos constrangidos, não foi pelo poder de Cristo, foi pelo amor de Cristo. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, não é o poder dele, não é o poder de força, de convencimento que ele tem, porque ele é Deus. Se ele aparecesse como Deus, irmão, todo mundo dobrava o joelho e acabou. Na sua magnitude, na sua plenitude, na sua grandiosidade, já pensou? Deus aparecer naquele ser
assustadoramente santo, nossa, primeiro que a gente ia desmaiar todo mundo ou morrer, né? Vendo a glória de Deus. Mas e o susto? E o medo? Aquele ser? Claro que a gente fala, não, nós vamos te servir. O poder de Deus nos converteria, mas Deus não nos converte pelo seu poder, Ele nos converte pelo seu amor. É o que a Bíblia diz. Um dia eu estava num trânsito aqui perto, e aí a gente é cheio de direito, né, irmão? Né? Aí eu fui virar, era preferência minha, regra de trânsito, a preferência é minha. A gente tem todos os motivos justos e legais para a gente falar, não, eu não sou obrigado a fazer o bem porque aqui e tal e tal. Então só que eu não dei passagem, e aí o cara forçou, eu fui para o outro lado, eu esperei que ele me xingasse, ia ser o normal da maioria, né, irmão? Aí eu pensei, mas eu não sou obrigado, eu dou, e de fato tem algumas regras que ou você dá lugar por educação, não é? E eu pensei que eu já estava preparado, armado para receber o xingamento. Aí o cara ficou do lado assim, ó, janela com janela, olhou para mim e disse assim, muito obrigado pela sua educação e gentileza. Irmão, eu fui descendo no banco assim, exceto e... Ainda bem que o carro não estava escrito propriedade exclusiva de Deus, o mau testemunho ele não sabia que eu era crente, né? Senão o negócio ia ser pior, né? Então, olha, a educação do cara me constrangeu, foi um tapa na minha cara, era melhor o xingamento. O xingamento eu já estava com o escudo aqui, não ia me afetar. Agora aquilo, irmão, entrou assim, meu Deus do céu, atravessou a minha alma, meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, já pensou? Imagina tanto amor, tanta educação, tanta gentileza, tanto serviço, tanto sacrifício, essa pessoa vai ser rendida, não tem jeito, não tem jeito. O maior poder que nós temos no Evangelho é justamente o amor de Cristo na nossa vida, é esse testemunho. Então a gente precisa atentar para isso. Vós, pais, está escrito, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Tem hora que a gente irrita os nossos filhos, irrita. Deve irritar já a Maiazinha lá, já irrita, né, mano? Então a gente às vezes irrita, e a Bíblia diz, ó, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na demonstração, na doutrina da demonstração do Senhor. Vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade. Aqui está falando dos empregados e patrões. Vós empregados, olha só o que diz aqui, irmão. Não sirva à vista, só quando ele está vendo. Olha só. Então, não para agradar os homens, mas para como agradando a Cristo, sendo servo de Cristo, servindo de boa vontade, irmãos, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, patrões? Os patrões, os que têm alguém? Né? Ninguém. Vós, patrões, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Vou te mandar embora, não te dou aumento, não tem promoção, né? Impondo aquela carga excessiva, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles também é o de vocês, porque para Deus não há acepção de pessoa. O que Paulo está tratando? Das relações na sociedade e na família. Todas as principais relações estão aqui, irmão, nesse texto. Vocês percebem o que o Evangelho ensina? Então o que o Evangelho está ensinando aqui? Alguma coisa para a eternidade? Não, é para cá, na sociedade, nas relações. Então esse é o objetivo, esse é um dos principais objetivos do ensino bíblico, é a gente tratar da vida integral da pessoa. E olha só como a gente é negligente nisso. É por isso que há hoje muitos casais cristãos que é uma desgraça, casamento, lares, muitos filhos que eles nasceram já com seus pais os trazendo para a igreja, e eles não querem nem saber de igreja, não é? É por isso que nós temos o absurdo de ter pastor processado, preso. É por isso que nós temos o absurdo de ter... Irmãos, eu não vou trazer para vocês todas as estatísticas, eu vou trazer uma dos Estados Unidos, que no Brasil não está muito diferente, por conta daquilo que eu falei para vocês. Quando um país tem muita liberdade religiosa, a gente vai percebendo que vai se afrouxando, né, os valores cristãos, porque facilidade, a gente tem essa tendência. É só lembrar, na prova, na dificuldade, no começo da conversão, oh meu Deus que luta, e a gente era fiel, né? Aí o negócio foi melhorando, Deus abençoando, resolveu uma situação ou outra, converteu um ou outro, amenizou a situação, apaziguou as coisas, a gente não ora tanto quanto antes.
A gente parece que não tem tanto prazer quanto antes, não é? A gente parece que não deseja tanto assim o céu, o arrebatamento quanto antes. Mas no começo, na dificuldade, era um negócio fenomenal, não era? Então a gente percebe que tem essa tendência A aí. gente chama de primeiro amor, né? É o primeiro amor, que é o pecado que todo crente, ou pelo menos a grande maioria dos crentes comete. Tem dois pecados que o crente pode cometer, que é a apostasia, o desvio da fé, e a perda do primeiro amor. Essa perda do primeiro amor aqui, irmãos, eu tinha uma ilusão. Um dia o rapaz disse para mim assim: irmão, André, você está no primeiro amor. E eu disse: que é isso, meu irmão? Jamais que eu vou perder esse primeiro amor. É isso? Não concebi aqui no meu coração, na minha vida, na minha mente. Eu jamais estou no primeiro amor e vou continuar até a vinda de Cristo. Aleluia! Tá. Passou alguns anos, irmão. Aí eu fui percebendo, eu falei: nossa, não é que é verdade? Aqui também a gente, como novo convertido, a gente pensa que todo mundo é bom, que todo mundo é santo, que todo mundo é uma bênção, né? Não é só isso, É Ângela. tanta coisa que vai nos decepcionando. Não, mas não é só isso. A culpa é nossa mesmo, Sim, né? sim, mas Não estou quer- falando, né? Sim. Tá, Pela tem a iniquidade, inocência. pela iniquidade de muitos, o amor também vai se esfriando, Mas não né? precisa se cumprir na gente isso, né? Não, mas é como você falou, aí vem a batalha interna, né? Isso, é. Você Mas, fala, né? exato, mas a questão é essa, então se afrouxa. Os Estados Unidos tem uma estatística assim, preste atenção, olha que absurdo. Fizeram o censo, né? E nos Estados Unidos o negócio assim é muito mais preciso, muito mais sério. Essa questão de pesquisa, os caras são um negócio absurdo. Para tudo eles têm estatística, para tudo que se vocês imaginarem. Quantos copos de água um ser humano bebe no período do verão? Eles têm. Tudo. É um negócio, os caras medem tudo, né? Eles parece que mapeia a vida humana, tudo, o universo, tudo estatística, planilha, porcentagem, é um negócio americano, é por aí. Então o que acontece? Eles pegaram a sociedade dos Estados Unidos e a igreja. Pegaram aqui. E eles fizeram, colocaram os seguintes pontos. O índice de divórcio na sociedade é 1. O índice de divórcio nos cristãos, o mesmo. O número de mulheres que sofrem violência doméstica na sociedade. O número de mulheres que sofrem violência doméstica no cristianismo, o mesmo. Como fala? Alcoolismo, índice de alcoolismo. Aí tem toda uma porcentagem lá. A mesma porcentagem, irmãos, na igreja dos Estados Unidos. Não tem diferença. Drogas, a mesma coisa. Filhos na criminalidade, muito parecido. Ou seja, a igreja nos Estados Unidos não estava muito diferente da sociedade. Ou seja, essa igreja não salga, não ilumina. Olha que absurdo. E aí eu pergunto, e no Brasil, vocês acham que está tão diferente assim? Irmãos, o número de divórcio entre os cristãos não está fácil. O número de usuários de droga dentro de igreja, homossexuais dentro da igreja, não está fácil. E outras coisas mais que a gente julga que não são valores bíblicos, né? Então o negócio assim está assustador, o negócio está sério. Tá seríssimo lá. Aí eu me pergunto, talvez isso tudo não seja por conta da negligência de tratar todas essas coisas, porque a igreja evangélica muitas vezes joga a culpa no Satanás, não que é muito mais fácil, né? Tudo é demônio, é o cão, não sei o que e tal. É mais fácil. Sobre isso, Não é né? muito mais fácil. Não, tipo assim, não tem, vamos colocar, é como você falou, de duas pessoas namorarem, de repente mostrar como será o casamento. Não tem uma preparação. Não tem. Né? Vamos colocar, estoura uma barriga, casa. Mas dá trabalho demais, Ângela. Dá trabalho. Por que as pessoas não querem criar filho? Dá um trabalho enorme. Por que as crianças muitas vezes não têm uma alimentação correta? Porque dá trabalho. É muito mais fácil abrir um Danone e toma do que descascar uma laranja. Percebe? Então dá esse trabalho tratar caráter das pessoas. Então é mais fácil, não, vamos fazer uma campanha forte. Aqui, a corrente, né? Traga o seu esposo, só não traz peça ímpar, mas traz foto, porque senão é macumba, né? Senão vira macumba. Mas é uma mandingazinha evangélica e traz foto, né? Pega esse óleozinho aqui, ó, põe lá na roupa do seu marido. Isso é mandinga, irmão.
mais fácil do que tratar o caráter, do que tratar, vamos sentar aqui, ó, os dois aqui, vamos tratar relacionamento. Eita, meu Deus do céu, olha só, né? É mais difícil essas coisas, você tratar o caráter das pessoas. Então a gente joga na conta do diabo, ou a gente coloca logo, vamos começar o ano que o negócio aqui vai ser bom, hein? 12 dias de oração para 12 meses de benção. Então. Não é mais prático isso? Superficial, né? Isso não é mais prático esse negócio? 12 dias de oração como se fosse resolver. Não funciona assim. O americano gosta disso. E o brasileiro copia tudo que é ruim da América para cá, né? Então, mas aí quando eu colocar um cidadão vive na campanha, né? O cidadão vive dentro disso, quando não acontece nada e não muda nada, culpa Deus que a promessa não chega, desvia. Não diz que o diabo está furioso, diga aí. Fala assim, por mim, eu não acredito nesses bagulho de campanha. Que bom. De verdade, eu falo assim por mim. São os bagulho mesmo. Eu vejo assim um monte de loucura dessa e tal. Não é assim que funciona. Assim, eu sei de onde eu vim. Não é assim. Sim. Nossa história. E tipo assim, mano, eu vim assim aprendendo na palavra. Aprendi demais aqui no curso. Na realidade da vida, né, Anderson? Que a gente vai vendo que... sabe por quê? Porque nós temos esse negócio a gente quer isso, é a mágica. O crente no Brasil, ele gosta da mágica, do místico e do mítico, do mito, daquilo que envolve os anjos, o sobrenatural, né? E aquilo que é rápido, é a mágica, o místico e o mítico. Isso a gente percebe que atrai as pessoas. Agora, traz as pessoas para um estudo, uma conversa de 1h30, 1h40, igual a gente tem aqui, para juntar, irmão, que eu estou tentando fazer um simpósio que foi adiado, vai ser, se Deus quiser, no mês que vem, a gente vai retomar, porque o missionário vai contrair o dengue logo na semana de vir, né? Que ele viria e virá, em nome de Jesus, para ministrar para a gente esse seminário. Para juntar 40 pessoas, irmãos, eu tenho só nos núcleos 100 pessoas. São alunos de teologia. Para convencer esses 100 alunos que aquilo é bom e importante, difícil. Eu tenho 1000 e tantos na página que é exclusiva para quem tem interesse em estudo bíblico. 1000 e pouco. Para juntar esses 40, e não é dinheiro não, viu? Não é porque custa 50 conto não. Isso para mim não é desculpa, porque eu tenho desejo de fazer tanta coisa e eu dou um jeito. Um dia o pastor... Ano passado aqui no Sônia Maria, tinha lá um trabalho lá, não me lembro o que era. Eu falei, pastor, eu queria até participar, mas eu estou duro, não tem dinheiro. Falou, André, pode vir. Tá bom, eu fui, irmão. Para mim, eu quero, no mínimo eu vou mostrar interesse, no mínimo interesse. Então, isso não tem dinheiro, não é, vocês sabem que não é desculpa. Comigo não cola esse negócio. Quer participar mesmo, irmão? Quer? Não tem dinheiro, irmão, André, vai participar, eu quero saber se você quer. Se quer, não dá um jeito. Curso de teologia, não tem dinheiro, vocês são testemunha. Não tem dinheiro, não vai parar, não vai. Então não é desculpa, irmão. Então, para mim é um milagre quando a gente reúne assim, ainda que seja 6, 10, 12 pessoas para um curso de teologia. Para mim isso aqui é um milagre de Deus. Isso é a mão de Deus agindo. Quando eu consigo reunir 20, 30 pessoas para a gente falar, irmão, para a gente dialogar, que não tem muita guitarra, não tem luzes, não tem barulho, não tem animador de palco, aquele diálogo, conversa, a mesma coisa assim. Isso para mim é milagre de Deus, é o Espírito Santo agindo. A igreja, o povo, quando fizesse o curso, a igreja seria outra. Diferente, né? Porque geralmente só o que está lá em cima tem. E tipo assim, ele não passa o que ele aprendeu com as pessoas. Muitas vezes. Eu vejo assim, às vezes televisão, às vezes vou até em outro lugar, você vê que não passa a realidade que é. Sim, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Se a gente tivesse, desde o início, inclusive, você pega lá o novo convertido, vai tratando dele, vai discipulando ele, vai caminhando com ele, não é? Aliás, nós temos esse desafio, né? Embora você seja mais novo do que a maioria aqui, acredito, mas você tem um desafio que, se Deus colocar uma pessoa na sua mão, você tem esse desafio, discipular ela, ensinar o que já sabe, passar o que já vive do Evangelho. Então pegar essa pessoa e caminhar com ela, irmãos, isso é milagre. As pessoas não querem relacionamento com as outras pessoas. Você dispensar tempo do seu tempo para alguém é muito difícil. Aí é mais fácil lidar no coletivo.
né? Na manada, no rebanho, assim falando com todo mundo, amando todo mundo. Eu amo vocês, Coração vai, coração eu vai. ensino vocês, mas no dia a dia, irmãos, no dia a dia, é aí que é a necessidade grande. Eu tenho percebido isso, principalmente talvez de uns 2 anos para cá. A demanda é enorme de gente que só quer uma atenção, gente que só quer, irmão, você tem um tempo para mim aí? Não é que ele quer ouvir nada de você, ele só quer falar, ele só quer uma companhia, mais nada, é só a presença, é só o fato de, nossa, você veio mesmo? Eu não pensava que você veio. Já ouvi isso, hein? Cheguei em certo lugar, nossa, irmão, você veio mesmo? Eu pensei, sinceramente, eu não acreditava que você vinha. Eu falei, você não me chamou? Para mim é mais do que óbvio, se uma pessoa me chama, pô. Ninguém tem tempo para ninguém. Mas olha a cabeça da pessoa como já estava. Quer dizer, eu vou chamar, mas não vai vir. Eu tenho certeza que não vem. Quando eu fui, ele se espantou. Mas para mim, eu me espantei do espanto dele. Eu fiquei espantado porque ele se espantou. Foi o susto do susto. Foi 2 sustos. Ele se assustou e eu assustei com o susto dele. Mas tem pessoas também que você quer ajudar, quer visitar, e a pessoa fugir. Independente, a gente não tem responsabilidade pela resposta do outro. Eu tenho responsabilidade pela minha atitude. Sou eu. É isso que eu tenho que me preocupar. Eu ensino, se os outros querem aprender, o que eu tenho a ver com isso? Não é? Eu ensino, eu mostro, eu me dedico, eu aplico. Fui na aula na quarta da semana passada, nós estávamos retornando semana passada, ninguém foi na aula. Decidiram que ia ter mais uma semana de férias. Eu estava. É a minha parte, mano. Né? E tinha uma aluna, e eu falei, não tem problema, eu ensino para você. Ensinaria com o mesmo entusiasmo, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Tem um, se tem 2, não muda. E eu ensino. E se o outro não está correspondendo, eu continuo ensinando. E se o outro fizer o curso todo e não praticar naquilo, eu continuo insistindo. E se o outro não se converter, eu continuo orando. Perseverança. E se o outro não reconhecer que eu estou fazendo alguma coisa por ele, eu continuo fazendo, irmãos. Não altera nada. E se eu for ofendido, não devo ofender o outro. Porque o mau caráter do outro não deve afetar o meu caráter. Jesus mostrou isso quando Judas, lá na mesa da Santa Ceia, Santa Ceia, imagina só, Santa Ceia. Aí Jesus diz assim, Judas, o que tem que fazer, faz depressa, faz logo. Só que Jesus, ele pegou o seu prato, né, e deu um bocado para Judas. Judas ia trair Jesus, Jesus sabia que Judas ia trair, e era amigo, era relação íntima ali, tá certo? Não era nenhum distante. Jesus disse, o meu amigo íntimo, a quem eu tanto amava, me traiu. Não era conversa não, Jesus tinha uma afinidade com Judas, que era um negócio fenomenal, era amizade mesmo. Olha só, e Jesus continua estendendo a comunhão, a possibilidade, mesmo sabendo que Judas o ia trair. Então era como Judas falar assim, Jesus, eu vou te trair, não quero sua amizade, desprezo você. E Jesus, isso só nas atitudes, e Jesus falando assim, estendendo, Judas, independente do seu caráter e da sua ofensa, o meu caráter não muda. Independente que você não reconheça o meu amor, eu continuo te amando. Independente que você não me queira, eu continuo te querendo. Independente que você não me considere, eu continuo intercedendo por você. Independente do que você vai fazer comigo, eu bem sei o que você vai fazer comigo, mas a minha disposição para te amar não alterou em nada. Só Deus. O mau caráter de Judas não alterou o bom caráter de Cristo. A ofensa, o mal que Judas fez para Jesus, não alterou o bem que Jesus continuou querendo e oferecendo para o Judas. Vocês percebem? Então eu não responsabilizo as outras pessoas pelo que eu faço. Fiz porque me provocou, né? Também eu sou quem? Um anjo? Eu sou Jó? Ninguém aguenta? Não, eu não responsabilizo o outro por nada. Continuo fazendo, continuo perdoando. Ah, irmão, então o outro vai continuar me ofendendo e eu continuo perdoando. Exatamente. Tem que ser cheio do Espírito. Exatamente. Sabe por quê? Porque ele está no papel dele. Qual é o papel de quem ofende? De ofensor. Qual é o papel de quem é ofendido? De perdoador. Então ele continua ofendendo e eu continuo perdoando. Jesus ensinou isso em Mateus capítulo 5. Acabou, não. Ensino bíblico. É só Deus para nos capacitar, né? Claro. Para ser essa bênção, coisa linda.